Olá! Dando início à leitura do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ao tema Candeia sob o alqueire. Candeia é uma lamparina, alqueire é um balaio para medir grãos, aproximadamente 36 litros. Allan Kardec coloca duas passagens do Evangelho. Eu vou apresentar apenas uma, as duas tratam do mesmo assunto. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 15. Allan Kardec inicia sua análise trazendo o seguinte assunto: é de causar admiração. Diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Naturalmente está falando das parábolas, né? E Jesus utilizou muito as parábolas nos seus ensinamentos. Jesus, dizendo Kardec, ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Ou seja, como Jesus, referindo-se à graduação dos seus ensinamentos, é como um professor ensinando para crianças das séries iniciais coisas do ginásio ou do colegial, do segundo, terceiro grau, da faculdade. É inútil, não vão entender nada. E sobre, digo, porém, a vós, porque vos foi dado compreender estes mistérios, é porque os apóstolos eram espíritos mais evoluídos, intelectualmente e moralmente. Eram espíritos mais preparados. Então, com o passar do tempo, com a evolução humana, os conhecimentos vão sendo acrescentados. Como é o caso, por exemplo, o ensino de Moisés, os 10 mandamentos, tudo mais. 1800 anos depois, Jesus com o Evangelho. 1800 anos depois, a doutrina espírita, com o ensino dos espíritos. Veja, há uma graduação proporcionada às condições de apreensão que aquelas comunidades tinham de ter, não é? Então há uma sabedoria em Jesus. Ele não sonega, ele não coloca luz sob o alqueire, não. Ele apenas dosa o conhecimento para o melhor benefício da aprendizagem. Allan Kardec faz, então, um comentário sobre isso mais à frente, falando assim: todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Então, aí está. Apresentar o conhecimento a um iniciante na doutrina espírita de assuntos de complexidade muito grande vai causar um desânimo na pessoa, vai ficar fascinada com aquilo ali e vai se desviar do propósito primeiro da doutrina espírita, que é introduzir a pessoa paulatinamente ao conhecimento da vida no mundo espiritual, das consequências da vida após a morte, não é? Da vida em mundos habitados, leis de causa e efeito,
são conceitos básicos que primeiro precisam ser colocados, para depois colocar os ensinamentos decorrentes desses princípios. Allan Kardec, ele dedica um parágrafo sobre a explicação desse fenômeno de aprendizagem, porque ele é um professor, e ele aprendeu com Pestalozzi, que era um sábio extraordinário da educação na época dele. Então, ele, sendo professor, cuida muito dessa parte. Olha só. Dá-se com os homens, em geral, o que se dá, em particular, com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, a sua juventude e a sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora de estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Por si mesmo, quer dizer, quando a pessoa vai se desenvolvendo intelectualmente, ele vai buscar o conhecimento novo onde estiver, não é? Ele prossegue ainda nesta linha falando assim: tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Isso é natural. Uma vez que vai evoluindo, acabam chegando nos questionamentos a respeito das coisas do mundo espiritual. Não tem como impedir isto aqui. É da natureza do ser evoluir, tanto intelectualmente quanto moralmente. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Então, a pessoa que adquire o conhecimento da vida espiritual, suas consequências, todas as bênçãos da continuidade da vida, etc., vai oferecer este conhecimento para quem procura. Não sonegar esse conhecimento, não se esconder, não sei e tal. Não. Oferecer abertamente para quem procura. É aí que ele diz ali. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Nós não podemos sonegar o conhecimento a quem procura. Senão nós estamos prejudicando a pessoa na sua carreira evolutiva. E ao não fornecer o conhecimento que nós dispomos, é sonegar um conhecimento. É como servir a Deus e a Mamon. Nós servimos a Mamon. Ou serve a um ou serve a outro, não tem dois. Então, quando eu sonego o conhecimento espiritual que eu detenho, eu estou servindo ao Mamon e não a Deus. Muito bem, ele prossegue ainda, Allan Kardec, dentro dessa abordagem do conhecimento paulatino, cada coisa na sua época, para não antecipar desnecessariamente o conhecimento, ele fala assim: se, pois, em sua previdente sabedoria a providência só gradualmente revela a verdade, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber, como eu comentei, Moisés, Jesus, doutrina espírita. Ela, a providência, as mantém de reserva e não sob o alqueire, como fez Jesus. Sobre este assunto, eu queria trazer aqui uma observação muito interessante que Emmanuel trouxe neste livro, Fonte Viva, no capítulo 81, que ele trata do assunto A Candeia Viva. O que se trata, então, colocar a candeia sobre o candeeiro? Isso nos interessa, não é? Olha só, como que eu devo fazer para que a luz que eu detenho, a luz do conhecimento, seja colocada para benefício de todos?
ele comenta assim, pequenos trechos, olha só. Em verdade, o sermão edificante, palavra, né? E o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Então veja, a luz sobre o candeeiro, através da palavra e através da atividade beneficente, da caridade e tudo mais. Mas ele acrescenta, falando sobre a questão da candeia, o que mesmo significa, é o conhecimento intelectual, é a atividade braçal, que eu vou ali fazer atividade também. Mas olha só o que ele diz. Não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Nós somos a candeia. Através da nossa disposição de servir no conhecimento, na demonstração, no comportamento. Como que vai, então, brilhar a luz desta candeia sobre o candeeiro? Olha o que ele fala, concluindo a sua mensagem. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Eu quero repetir isto, porque é praticamente uma receita para nós servirmos como a luz da candeia sobre o candeeiro, o brilho da luz. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Aí está, são alguns comentários, né, apenas, a respeito dessa lição tão extraordinária que Allan Kardec nos trouxe, um alerta para nós, né, assumirmos a nossa posição de candeia sobre o candeeiro e não debaixo do alqueire. No próximo vídeo prosseguiremos nesse capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, com o tema Por que fala Jesus por parábolas? Até lá então, que Jesus nos ampare e fortaleça.